Shalom! Você consegue discernir a voz de Deus da sua própria voz? Você consegue discernir a voz de Deus da voz de Satanás? É isso que nós estamos aprendendo nesta série de estudos que vai ao ar toda quarta-feira. Hoje é quinta, eu atrasei para subir o estudo. Mas é isso que nós estamos aprendendo aqui nesta jornada, de como o nosso espírito se comunica, como Deus fala conosco. E eu já falei em algumas aulas anteriores que Deus fala conosco no espírito. E Deus é espírito, ele se comunica conosco no espírito. A mente sou eu que falo com você, na sua mente, na alma sou eu que falo com você. Bom, hoje na aula nós vamos aprender um pouco mais como ouvir a Deus e discernir a voz de Deus das nossas próprias vozes ou da voz de Satanás. Eu quero que você olhe aqui para a tela e hoje essa lição aqui é uma das lições do curso Como Discernir a Voz do Seu Espírito, que está lá na Udemy. Como o espírito se comunica? Quando nós falamos aqui de espírito, gente, nós estamos falando tanto do homem natural, que seria a mente, a alma, e o espírito renovado, que é o seu eu celestial. Então, os sentidos do espírito humano, nós vamos estar vendo aqui os sentidos tanto do coração natural, que seria a mente natural, a alma, e o nosso espírito ressuscitado no dia da nossa conversão, que é o nosso eu celestial. Vamos lá. Nós temos os sentidos do espírito humano. Gente, como nós temos os cinco sentidos naturais, que é ver, ouvir, paladar, ver, ouvir, audição, visão, paladar, tato, olfato. Faltou um, né? A audição. Uma coisa assim, eu esqueci de um aí. Assim como nós temos os cinco sentidos naturais, nosso espírito, quem eu sou de verdade, tem os cinco sentidos. Nós temos ouvidos, olhos, mente, vontade e emoções do espírito. E quando você começa a amadurecer e andar no espírito, fica muito fácil, fica muito separado essas coisas aqui do homem espiritual das coisas do homem natural ou do ego. Deixa eu pôr aqui, ó. Ego opera aqui no nível, lá no andar de cima. O que se passa no nosso interior, os ouvidos do espírito, os olhos do espírito, a mente do nosso espírito, a vontade do nosso espírito e as emoções do espírito são diferentes das emoções naturais do homem carnal. Então lembra, que eu já falei na outra aula, muita gente me procurou, muita gente perguntando sobre essa diferenciação. Nosso espírito é quem você é de verdade, é quem eu sou de verdade, é a nossa centelha divina. O ego atua sem parar, sem cessar no nosso nível de mente, projetando no mundo externo uma sombra do eu. Essa sombra, a psicanálise chama essa sombra aí de anticristo ou Satanás. Você vê como que é bom. Nosso sistema de personalidade adâmico, o homem natural, né? O homem natural. Então, existem essas duas naturezas dentro de nós, e para nós conseguirmos entender a voz de Deus e fluir na voz de Deus, é claro que nós precisamos conhecer primeiro a nós, o ego. Porque é aqui dentro que está todo o engano de Satanás, no ego. Tá? Que vai militar todos os dias contra a voz que está operando aqui dentro, no nosso espírito. Bom, em suma, nós temos os cinco sentidos do espírito: ouvidos, olhos, mente, vontade e emoções. Com os ouvidos do espírito, uma ideia, você está orando para uma coisa, vem assim uma ideia, um flash, entra no nosso coração. Quando essa ideia entra no nosso coração, imediatamente aciona o ego, os protetores de ego, porque eles querem roubar a ideia que Deus te deu,
Aí vem a dúvida, entra o espírito de dúvida. Esse espírito de dúvida surge simultaneamente quando entra a ideia. Lembrando que opostos é uma engrenagem que move o nosso mundo, não o mundo de Deus. A terceira dimensão, ela é movida por contraditórios, né? Então entra uma ideia no coração, surge a dúvida vem do coração do homem natural, do ego. Aí nossos olhos espirituais têm as imaginações do coração. Que imaginações são essas, gente? Visualização. É praticar a visualização. Por que eu fico pegando no pé de vocês? Gente, tem que ver Jesus na cena. Tem que praticar ver a Jesus. Porque essa prática de visualização eu vou ensinar os olhos do meu coração, dos olhos do meu espírito, bem como os olhos da minha mente adâmica, o que olhar. A maior parte das nossas lutas vem porque nós estamos olhando para a coisa errada. A Bíblia fala que as imaginações do coração, do nosso coração, são más. Quando eu falo que você fica aí sentado pensando que vai morrer lá de cama com alguém dando sopinha na tua boca, numa cadeira de rodas, você lá... Isso aí é uma imaginação má, uma imaginação maligna, perdendo tempo. Enquanto você poderia estar imaginando você com 80 anos renovado, como Josué e Caleb, possuindo a sua montanha, ensinando a palavra, ensinando o que Deus te mandou ensinar na terra durante esses 80 míseros anos seus de tempo na carne, você cheio de vigor, de saúde, de graça no Senhor. Não, né? Meus filhos me abandonaram, minha nora não gosta de mim, meus netos, né? Aí pra mim eu vou morrer a Deus dará. Imaginação má. Para com isso. Começa a imaginar coisas boas. Vou fazer 54 anos. Meu futuro, quando eu penso nos meus 80, ou eu vou estar com Jesus andando lá no céu em carne e osso, né? Porque eu não vou morrer, eu vou ser arrebatada. Já desisti de morrer pro cemitério. Eu já desisti desse negócio. Eu quero ser igual a Elisa. Eu quero ser arrebatada. Então, eu preciso viver uma vida aqui na terra que conte, né? Esse negócio de ficar sonhando que eu vou morrer sozinha com o urubu descendo em cima da casa, tá por fora. Imaginação vã. Se eu posso imaginar coisas boas, pra que eu vou ficar imaginando coisa ruim? Sou ruim, é ruim. E tudo que entra nos olhos da imaginação, tudo que entra pelos olhos da imaginação seu, vai projetar na sua realidade. Tudo que o olhar do seu interno estiver olhando vai acontecer aqui na realidade. Então é melhor você começar a olhar para o lado certo, né? Olhar para a coisa certa. Então, imaginações do coração. O que eu faço para acionar esse sentido do meu espírito? Eu olho. Eu olho o quê? Eu olho para ver, gente. Como que eu desenvolvi a minha habilidade de discernimento de espíritos? Eu ia orar, eu fechava os olhos, ficava caçando um demônio da imaginação. Eu achava que eu estava só imaginando, caçando demônio na imaginação. Depois, quando eu comecei a fazer esses cursos, que eu entendi que, na verdade, eu estava olhando para ver. E porque eu olhava para ver, eu via. Só que aí eu parei de olhar para ver demônio, porque tá por fora, né? Ficar vendo já habitam no nosso sistema chamado eu. Eu ainda vou ficar querendo ver demônio dos outros? Eu não, basta os meus. Parei com esse negócio. Então, quando eu vou procurar alguma coisa para ver, eu procuro Cristo. O céu, as coisas do céu. Eu estou montando lá na plataforma, na mesma plataforma que está o curso lá de R$10, do curso de quebra de maldição financeira na área de dívidas. O curso, gente, é barato, mas é poderoso. Não é porque é R$10 que é vagabundo, não. Tá, o curso lá ele vai pegar e vai te dar uma força boa. Eu também estou subindo para lá essa técnica que eu venho ensinando de olhar para ver, para você ficar mestre nisso aqui, gente. Tá? Então, com os olhos do espírito eu olho para ver, mas eu tenho que saber o que eu estou caçando, né?
Porque muita gente tá vendo coisa aí que não era para estar vendo. A mente do espírito, o que a mente do espírito faz? Pondera, fica matutando. E nós raciocinamos no espírito. Esse raciocinar no espírito, gente, lembra que quando eu falo do homem celestial, esse outro lado, nosso espírito, ele não está separado de Jesus. Quando eu fecho os olhos e vou buscar comunhão com Jesus, de olhos fechados ou abertos, tanto faz, eu olho Jesus, Jesus está 24 horas, Cristo está 24 horas por dia do meu lado. E quando a gente aciona a mente do Espírito, aciona a mente do homem celestial, vai ter duas pessoas lá racionalizando aquela situação. Tem eu e vai ter Jesus. Quando a mente do Espírito raciocina, ela usa de razão, ela raciocina conversando com Jesus, ela raciocina conversando com Cristo. E é o Espírito Santo ou Cristo, dentro do nosso sistema, que vai revelar a nós aquilo que o Pai tem para a gente naquele assunto. Então, todo o raciocínio do Espírito é um diálogo entre você e Jesus, dentro do seu campo de imaginação. É sempre um diálogo. Então, quando a gente raciocina aqui no Espírito, nunca é um raciocínio sozinho. Se em algum momento você está recebendo revelação e essa revelação você está sozinho, então é um espírito luciferano que está por aí. Porque quando a nossa mente do Espírito vai raciocinar, ponderar, é uma atividade que nós fazemos eu, Cristo, eu, Jesus. Não existe nenhuma situação dentro de nós, quando nós acionamos a visão espiritual, que Jesus não esteja presente. Porque se ele não estiver presente, essa revelação é esquisita. Profetas que estão tendo revelação sem Jesus, visão sem Jesus, na cena. Esquisito. Muito esquisito. Então, quando nós falamos dos sentidos do espírito humano, dentro do nosso sistema, quando Deus, Cristo, Jesus, estiver revelando alguma coisa para a gente, a nossa imaginação vai estar a 1000 por hora trabalhando e dentro de nós vai ter um diálogo entre Cristo e você, Cristo e eu. Por isso que é importante você praticar, olhar para ver, gente. Esse curso vai sair a R$10. Se você quiser, eu já até depois deixo... ainda não foi aprovado, não tem jeito. Eu só posso liberar link aqui de venda quando o curso é aprovado. Mas no próximo vídeo, no domingo, depois do culto lá também, que eu faço no domingo de manhã para as mulheres, posso deixar na descrição do vídeo. Mas você precisa começar a treinar os olhos do teu espírito a ver na direção certa, porque é aqui, ó, na imaginação, que Deus começa a transformar sua vida. E toda vez que nós sentamos para raciocinar alguma coisa, sempre é na presença de Deus. A palavra de Deus fala assim, eu esqueci qual versículo, mas fala assim: venha, raciocinemos juntos. Deus, para você andar no Espírito, Deus jamais intencionou que você raciocinasse por sua conta. Ele nos convida a sentarmos com Ele todo o processo de racionalização, quando eu estou sentada estudando alguma coisa aqui, e eu tenho que estudar muito, eu estudo neurociências, eu estudo psicanálise, eu estudo a palavra de Deus para trazer coisas para a minha vida e para a sua.
Quando eu estou nesse processo, é eu e Cristo. Jesus está do meu lado, em frente a mim. Aí eu começo a rir, porque tem hora eu tô assim, aí dá aqueles cliques, você fala, uau, Senhor, mas isso, por que o Senhor não me avisou, não falou isso antes? Ele ri e falou assim, não era a hora. Tudo que a gente vai fazer agora, a partir do momento que o nosso espírito começa a ter consciência dessa presença de Jesus sempre presente, tudo que nós vamos fazer agora é na presença da presença, na presença de Jesus. E nada do que você vai fazer em termos de raciocínio, de ponderação, é separado de Jesus. Jesus vai estar lá conduzindo o processo de razão, de raciocínio do Espírito. E enquanto isso eu estou desmaiada, arrebentada, arrebatada, não. A sua mente agora, aqui entra o mistério, a sua mente, a mente humana, agora que você focou os olhos do coração em Cristo e começa a escrever o que Jesus está te mostrando, para depois você, na palavra de Deus, usar da razão para confrontar aquilo que você estava vendo à luz da palavra. Agora a minha mente participa ativamente do processo de revelação, não debaixo da unção do diabo, porque lembra que a mente só é tomada pelo ego porque você não ocupou o espaço da sua mente. Essa mente fica aí vagueando, pensando lorota, né? Pensando que não deve, porque você não assumiu a sua mente. Porque no momento que você começar a assumir a sua mente e ensinar a sua mente o que pensar, agora a mente, ela vai fazer o papel dela, que é decodificar a revelação. Enquanto aí tudo em nós, gente, tudo em nós vai participar do processo revelatório. Tudo dentro de nós vai tomar posse do processo revelatório, porque eu estou vendo no Espírito o que Jesus está me mostrando, revelando, eu estou vendo com os olhos do Espírito, mas aqui do lado de cá, o meu homem, a minha mente, a minha alma participa desse processo revelatório, anotando, rindo, né, dá aqueles cliques, nossa, mas Jesus, por que o senhor não mostrou isso antes? Nossa, se eu soubesse disso antes, eu não teria. Então, a gente o tempo inteiro participa do processo revelatório. Aqui é que entra o problema de você não estar fluindo no Espírito, raciocinando na presença de Jesus, que é a presença sempre presente. Porque se eu estiver olhando para o outro lado, quem vai estar me revelando essas coisas é o Satanás, através do ego. Entendeu? Então vamos lá, eu parei bastante aqui na mente. Outra coisa que é função do nosso espírito é a vontade. Quando Deus, aqui nós recebemos revelação de Cristo, Jesus está conduzindo o nosso processo ali de revelação, mexe na nossa vontade. A nossa vontade fica alinhada com a vontade de Deus. Mexe com as nossas emoções. Que emoções? Os frutos do Espírito Santo, gente, aquelas 9 emoções, são emoções. Os frutos do Espírito Santo nada mais são do que as emoções do Espírito Santo. Então agora todo o meu ser, de dentro para fora, está transformado pela visão de Cristo. Por ver Jesus movendo-se dentro de mim, cativou os meus olhos, sequestrou os meus olhos da mente, agora da imaginação, estão cativos em Cristo Jesus. Bom, a nossa vontade aqui do Espírito é um propósito no coração. Aquela vontade de fazer um negócio é um propósito que você tem, mas que não sai passando por cima dos outros. Quando é uma vontade do ego, a gente passa por cima dos outros e até por cima de nós mesmos. Quantas vezes você e eu fizemos coisas que foram
prejudiciais a nós mesmos para satisfazer uma vontade carnal. E toda vez que a gente veio satisfazer a vontade aqui a nível de ego, a gente se ferrou. Ou está se ferrando até hoje. Né? Lembrando que a palavra de Deus diz que a vontade nossa foi sequestrada por Satanás, em Timóteo 5, esqueci o versículo. 1 Timóteo ou 2 Timóteo 5 fala que a nossa vontade foi sequestrada por Satanás. Em outras palavras, né? Lascou. As emoções do espírito, a gente fica constrangido no espírito, se sente amarrado. Esse amarrado aqui, gente, é quando Paulo fala assim que ele se sentia... É tipo uma limitação mesmo. Muitas vezes eu quero fazer as coisas e o espírito não deixa. Então, o que acontece? Eu me sinto limitada. É tipo assim, olha, Silvana, você pode fazer, mas você vai quebrar a cara. Então, eu vou te dar um freio. Esse amarrado aqui é limitado. As horas que esse povo passa fazendo barulho. Uma outra emoção, gente, essa emoção de desgostoso aqui é da alma, é uma emoção negativa, tá? Então aqui já é uma emoção da alma, do ego. Lembrando que coração, tanto é o homem natural quanto o espírito renovado. Né? Essa palavra coração. Né? E outra emoção aí, arde. Aí tanto pode arder pelas coisas de Deus, como pode arder em desejo carnal. Você vê que o nosso espírito, as emoções do nosso espírito são 100% puras. Porque o nosso espírito é criado à imagem e semelhança de Cristo. Foi ressurreto à imagem e semelhança de Cristo. É tão santo quanto o Espírito Santo. Nosso espírito é puro, então não vai haver dentro do nosso eu celestial emoções negativas. Desgosto aqui é uma emoção negativa, dúvida é uma emoção negativa. Então, aqui a gente sabe que está falando do homem natural. E toda vez que você vê no estudo falando sobre coisas negativas, é porque nesse estudo a gente trabalha a mente natural e a mente renovada. Amém? Bom, então como que fica, Silvana, para eu entender as coisas de Deus aqui? Primeiro, que com a mente natural, você jamais vai conseguir compreender as coisas de Deus, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois elas são tolas para ele. E ele não as pode entender. Gente, quanta gente me chama de doida, quanta gente fala que eu não estou vendo nada, quanta gente fala as coisas. Por quê? Porque a pessoa está operando no natural. E o natural não vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Nunca, porque o natural opera aqui a nível de ego, a nível de Satanás, e as coisas do Espírito de Deus opera dentro do nosso coração, dentro do nosso ser renovado, do nosso homem celestial. O nosso espírito é transformado pela palavra de Deus. O fluxo do seu espírito se torna a vontade de Deus, na medida em que o seu eu interior é ajustado pela palavra de Deus. O que vai ajustar os olhos do meu espírito, na verdade, aqui, né? O que ajusta é a palavra. Olha, eu estou meditando numa coisa, surge dúvida. O que é que vai combater essa dúvida? Um versículo bíblico que eu vou lascar em cima de Satanás. Aí eu estou ali, de repente eu acordei desgostosa da vida. O que eu vou fazer? Palavra? A palavra de Deus fala assim: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, vou me alegrar e I will rejoice in it. Eu vou me alegrar nesse dia. São escolhas que eu faço em cima da palavra. Quantos dias terríveis eu acordei? Terrível na minha perspectiva de ego, né? Todos os dias são bons, mas o nosso ego faz a gente ver o dia como se fosse um dia mau. Eu tomei 2 decisões na minha vida, gente, que eu não volto mais atrás. Ensinar os olhos da minha mente para onde olhar. A imaginação do coração.
Eu acordo, a percepção do meu ego, e logo cedo a gente já pensa assim, nossa, mas que dia é hoje? Esse dia tá esquisito. Para com isso. Fala assim, Senhor, eu concordo na terra que hoje é o dia que o Senhor fez, eu escolho me alegrar nesse dia. Tudo está dando errado, Senhor, esse dia é um dia que o Senhor fez, e a maldição deste dia o Senhor vai transformar em bênção. Ah, porque não sei o que, fulano, ciclano falou isso, falou aquilo de você. Ah, é? Então tá. Oh, Maria vai com as outras, Maria fofoqueira, vai para lá em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou sabedoria de Deus em Cristo Jesus. É a opinião de sombras. Não vão me afetar mais. São escolhas. E quando é que a gente escolhe? A gente escolhe olhar para a palavra e direcionar os olhos da nossa mente, do espírito, e os olhos da mente carnal para a palavra de Deus. É isso que faz você e eu nos tornarmos sobrenaturais. É colocar a palavra de Deus acima de tudo e todos. Homem não é autoridade sobre a sua vida, não. Ai, pastor é autoridade sobre a minha vida. Ali dentro da igreja, é. Ai, meu marido é autoridade sobre a minha vida no seu dia a dia, é. Mas essa pessoa que você diz ser autoridade sobre a sua vida está debaixo da autoridade de Cristo ou de Satanás? Porque se essa pessoa está debaixo da autoridade de Satanás, Satanás está usando essa pessoa de fora aí para te trazer constrangimento e desgosto. Só isso. Deus me livre. O dia que eu entendi, gente, que a autoridade sobre a minha vida só tem uma: Deus. Eu parei de dar legalidade para as pessoas ao meu redor para liberar demônios, espíritos malignos, protetores de ego, para torrar meu saco. Se eu estou frequentando uma igreja, é claro que eu vou respeitar o pastor da igreja, vou respeitar a liderança da igreja. Mas não vou dizer amém para tudo. Agora, a partir do momento que uma decisão ali na igreja, uma decisão que a gente vê que não está colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, nem o ser humano a quem Deus escolheu para estar em primeiro lugar, não em primeiro lugar é Deus, mas a quem Deus escolheu morrer na cruz para resgatar. Ué, como que eu vou me submeter a uma autoridade louca dessa? Então, gente, a autoridade maior na sua vida é a palavra de Deus e Jesus. A palavra e Jesus são uma pessoa só, porque Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Glória do unigênito de Deus. Agora é primogênito. Então, fica com isso aí nesse estudo aí de hoje, tá? Que o fluxo do Espírito se torna a vontade de Deus na medida que o seu eu interior, o seu eu celestial, é ajustado pela palavra de Deus, ou logos. Logos quer dizer palavra escrita. Sem isso aqui, meu filho, você pode orar, reteté, ficar lá, aleluia, 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 segurar a barra da saia, dando aleluia de ré, sapatear, pular, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é transformar o que você está vendo. E nessa série aqui de estudos você vai ver a importância do que a gente está olhando para. Porque aquilo que os olhos meus estão contemplando, eu me torno. Amém? Vamos orar? Você já deixou seu joinha, já se inscreveu neste canal? E para ajudar nesse canal, gente, além de contribuir, você pode contribuir financeiramente, envie um Pix de qualquer valor para Aion, escola de profetas, @gmail.com, tá sempre na descrição do vídeo. Como você pode também dar o seu like, a Vera me ajuda muito, viu, Vera? Ela dá o like, manda para as amigas dela no grupo de oração. Deixa o seu like, dá o seu joinha, compartilha com mais 3 pessoas e ora pela minha vida. Vamos orar, encerrando e pedindo para que o Espírito Santo
tome essa palavra e comece a trazer para você a revelação no seu espírito. Você precisa aprender a entender essas coisas e a perceber o seu espírito. O nosso espírito, ele não fica dentro desse corpo, gente. Nosso espírito está aqui, do nosso lado. Quem toma conta aqui do nosso corpo é a alma. Por isso que a alma precisa ser restaurada de volta para o uso do nosso espírito e do Espírito de Deus. Mas o nosso espírito é maior que o nosso corpo. E o nosso espírito, ele está do lado do nosso corpo. E juntamente com ele está Cristo Jesus. Lembra que Deus Pai nos fez 3, né? 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Então, nosso espírito, ele está do lado do nosso corpo. Ele habita na presença de Deus 24 horas por dia. Agora é a nossa mente que precisa aprender a olhar para o lado certo. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu oro que esta revelação venha trazer entendimento e venha despertar o homem espiritual, o eu celestial de cada ouvinte, e que os meus irmãos e irmãs comecem a ter mais, ficarem mais perceptíveis ao mover do Espírito, sensíveis ao mover do seu Espírito, ao mover do Espírito Santo neles. Senhor, eu oro que toda véu, toda a venda de Satanás caia por terra nesta noite, que os olhos do entendimento da minha irmã, do meu irmão sejam abertos para que eles possam ver, ó Deus, a glória de Deus, o véu que se rasgou e o caminho que está livre para nosso acesso como filhos no reino dos céus, na dimensão em que Deus habita, e que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, rasgados, transformados, para que nós possamos captar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós no Espírito. E comunicar aos homens e ajudar, ó Deus, no processo de restauração e remissão dos homens na terra. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém, irmãos? Domingo, você que é mulher, tem um encontro marcado comigo às 8h30 da manhã, onde eu estou falando de feridas escondidas que Deus quer curar. Fica com Deus, a gente se vê até domingo.